Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Aquário, para o mês de setembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Rei de Ouros. O Rei de Ouros ele traz essa imagem aqui do Rei Midas, né? Aquele rei mitológico que tudo que ele tocava virava ouro, né? Então ele traz aqui a mensagem de do momento agora nesse mês de setembro de se resolver, né, procurar se resolver alguma questão aí familiar ligada à figura masculina, ou à figura do provedor, né, aquele que dá o sustento para a família, né? Então é uma energia aí disponível para poder aí resolver alguma questão relativa com aquela figura que é responsável por prover, responsável por sustentar aí a família, né? Tem então essa energia e essa questão para ser resolvida. E a gente indo agora para a carta 2, a carta da força, aqui na posição 2 é o que pode, né, trazer alguma dificuldade, né, nesse trabalho, nessa questão, nessa análise dessa situação. A carta da força, aqui na posição 2, ela como mostra uma dificuldade, a gente tem que ver qual seria a sombra da carta, né? A força no aspecto luz, ela é de controle dos impulsos, controle dos instintos, né? Equilíbrio. No aspecto sombra, ela já vai tratar de o inverso, que seria a impulsividade, descontrole, agressão, violência, no sentido assim. As questões emocionais que a gente precisa equacionar e resolver, sobretudo as questões traumáticas, elas trazem uma carga emocional junto com elas. Então, para que se possa resolver isso, tem que ser de uma forma em que não seja, vamos dizer assim, um acerto de contas, sabe? É melhor ir pelo caminho do perdão do que ir pelo caminho do olho por olho e dente por dente. Então é preciso focar, é preciso ter em mente que a solução aí para essa questão, a solução para esse caso, vai passar inevitavelmente pela harmonia dos sentimentos, pela harmonia das emoções, não deixar que é aquela coisa, você tem aquela vontade ou aquela intenção de se equacionar o problema, de se conseguir equilibrar, conseguir resolver, sem deixar com que vire um conflito, sabe? Uma coisa que deveria ser resolvida, aí como a gente está falando, pelo perdão, pela harmonia e não por um jogo de acusações ou de culpa. Então isso tem que se observar na hora de se avaliar essa questão. E a gente indo aqui para a carta cabeça, né, o que está aí aparente aí na questão, você vê, vem mais uma carta que traz aqui a imagem do pai, né? A imagem da figura masculina. Aqui no Ás de Ouros, a gente vê o deus Poseidon, que era o deus que era aquele pai carinhoso, né? Que defendia os filhos, mas que de uma hora para outra poderia ser bastante intempestivo. Por isso que Poseidon é ligado aos mares e à terra. Então, quando se tinha um maremoto ou quando se tinha um terremoto, os gregos acreditavam que Poseidon estava irritado com alguma coisa, mostrando que o que está aparente aí na questão é essa dualidade entre aquela figura, né, bondosa e tal, mas que tem os momentos que estoura, sabe? Tem os momentos que tem esse desequilíbrio, ou seja, tem uma resposta emocional, talvez até desproporcional às situações. Por isso,
a necessidade lá da carta 2 da força de se tomar cuidado com esses impulsos, com esses instintos, justamente porque é preciso se equilibrar essa questão aí, mas sem que gere uma nova briga ou uma nova discussão, né? E a gente indo aqui para a carta da posição 4, que seria a base da questão, a gente vê o 6 de copas. Que o 6 de copas ele traz essa ligação do sentimento com o passado, né? Alguma questão do passado que está aí no presente para ser resolvida. Mas o 6 de copas também traz a mensagem do equilíbrio, da tranquilidade, ou seja, do domínio, né, da clareza emocional também, domínio dessas emoções. Então, é saber que a questão aí do passado vai ser resolvida, né? E o futuro, a perspectiva futura é promissora, é de equilibrar bem essa parte aí emocional, justamente por ter conseguido aí trabalhar essa questão. E justamente lá na terapia tarológica, onde a gente faz esse trabalho aí de autoconhecimento com a pessoa, a gente levanta quais seriam essas questões aí ligadas a essa figura aí de provedor da família, né? O que possa ter acontecido, como é que a gente pode, né? Que reações emocionais que isso aí causou, que isso gerou, justamente para poder ver, seguindo aqui as orientações das cartas do tarô, como é que a gente pode solucionar isso, como é que se pode se orientar a um maior equilíbrio, a conseguir harmonizar essa questão. Então lá na terapia a gente faz justamente isso. Utiliza o tarô como uma ferramenta para trazer essas questões que a gente precisa, né, resolver, precisa ajustar, precisa equilibrar e avaliando qual é a melhor forma de se fazer isso. E a gente indo aqui para a carta da posição 5, que seria aqui as influências do passado, a gente vê a carta do Sol, que é mais um arcano maior, né? Como ela está aqui na posição 5, a gente teria que olhar aí o aspecto sombra dela para dizer o que precisa ser superado. E nesse caso aqui do Sol, representado pelo deus Apolo, é justamente o distanciamento emocional. Então, muitas vezes essa questão, né, de fazer as coisas muito usando a mente, muito na razão, sem uma empatia, sem uma compaixão, sem uma reconsideração, traz dificuldade nesse processo, justamente quando se precisa resolver certas questões familiares. Então é preciso deixar de lado essa coisa de distanciamento, né, de não se envolver, de não deixar, né, as emoções, eu digo as emoções positivas no sentido de as emoções de carinho, de afeto, de perdão, né? A gente falou, não se pode ficar confrontando perdão com ou é perdão ou é olho por olho, dente por dente. No Sol, no aspecto sombrio, pelo distanciamento emocional, as coisas acabam sendo olho por olho, dente por dente. Não deveria ser assim. Você vê, o Sol em excesso, ele seca, né? Ele queima. Então é preciso tirar, né, esse distanciamento aí, deixar as emoções, os sentimentos mais puros, mais positivos aflorarem, justamente para conseguir equilibrar essa questão. E é uma questão que será realmente equilibrada, porque aqui no 3 de espadas, que é influências do futuro, a gente vê a carta que traz a mensagem de que uma questão do passado veio à tona, né? Começa agora a ser trabalhada para ser resolvida, ou seja, a questão apareceu, a questão se mostrou, e talvez seja aí essa questão
relacionada a essa figura aí paterna do provedor que está vindo à tona aí para ser resolvida, e pelo Três de Espadas ela será resolvida, mas avaliando todas essas questões que a gente está colocando aqui até agora. E indo lá para a posição 7, que seria uma extensão futura aqui da posição 1, essa questão, né, vai levantar aí certamente alguns conflitos internos. Então, se for por esse aspecto aí, mais solar no sentido de certo e errado, de tudo ou nada, vai gerar um conflito. Se for por essa questão aí de olho por olho, dente por dente, ou seja, quem me prejudicou vai ter que agora me pagar aí esse prejuízo. Então, isso, né, causa uma luta que não é física, né, não é externa, mas é uma luta interna dentro de nós, se debatendo se resolve a questão, se não resolve, se perdoa, se não perdoa. Essa luta interna, ela precisa ser conscientizada, né, saber que ela existe e se fazer uma opção, ou seja, vai se optar pelo perdão ou vai se optar aí pelo olho por olho, dente por dente, e a situação ficar sem solução. Porque tem solução, sabe? Apesar de, no ambiente externo, que vai aqui para a carta da posição 9, posição 8, no ambiente externo pode ter esse medo, né? Pode estar aí envolto numa energia de medo do futuro, de medo, aquele medo que impede a pessoa de agir, sabe? Ela acha que não vai conseguir, que não vai ter força de resolver aí a situação, e aí fica na hesitação de tomar ação. No 9 de espadas a gente vê aqui Orestes que está, as 3 fúrias estão apontando, cada uma 3 espadas para ele. As fúrias, na realidade, elas não existem, elas são ilusões. Então ele tem uma ilusão de um futuro, né, numa perspectiva de futuro ruim, por não acreditar talvez na própria capacidade, por acreditar que possa desencadear problemas que não necessariamente têm a possibilidade de existir. Né? É aquela coisa de você deixar a mente devagar pelo futuro, mas devagar em relação ao futuro negativo. Lá na nossa série de autoconhecimento, a gente já fez uma análise aí também desse aspecto aí do 9 de espadas, que é esse medo do futuro. Sugiro que você vá lá e assista aí depois esse vídeo. Está disponível aí tanto no Instagram como no YouTube. Tem lá o vídeo da série de autoconhecimento, justamente tratando essa questão. Mas é preciso ter a confiança que assim, nós não estamos sozinhos, né? Sempre que nós nos propomos a perdoar, a equacionar questões do passado de forma pacífica e harmoniosa, todas as forças do bem, elas se apresentam do nosso lado para ajudar, né? Para equilibrar, para dar força, para que possa resolver a questão. Então, assim, sempre que se busca a luz, sempre que se busca a solução dos problemas pelo perdão, existe todo um apoio positivo, né, dos trabalhadores, né, das entidades do bem, justamente para poder propiciar e ajudar com que tenha essa harmonia. E a gente indo lá para a carta da posição 9, vem aqui os 6 de espadas, que é justamente a carta que mostra esse equilíbrio, essa harmonia, essa clareza de pensamento. Ou seja, se estava lá no 9 de espadas a coisa muito confusa, com medo do futuro, agora aqui no 6, você vê que está aqui à direita do barco um mar revolto, mas lá à esquerda o mar está calmo. Aqui para trás está um monte de nuvens, né? Mas na frente o céu está limpo, mostrando que todas essas questões, toda essa luta interna lá do 5 de paus,
pode ser superada, pode ser deixada para trás, né? Pode ser conscientizada, liberada, e para ter uma clareza do caminho à frente, a se seguir, né? O caminho a se percorrer. Né? Aqui o Oreste está chegando lá na cidade, onde ele deveria cumprir o seu destino, cumprir a sua missão. Ou seja, é a possibilidade de todos esses conflitos serem superados se tiver essa disposição de começar a olhar e resolver aí essas questões. E indo aqui para a carta da posição 10, seria aí a situação futura, a gente vê o 8 de ouros, que o 8 de ouros ele fala de recomeços, de novos inícios. Né? O 8 de ouro aqui, no tarô, ela é conhecida como a carta do aprendiz, aquele que está começando, aquele que está cheio de gás, cheio de energia. E aqui dentro desse contexto, aqui dessa abertura, é uma carta que mostra que, resolvendo essas questões, abre-se um novo caminho de realização, de trabalho, né? Um caminho mais equilibrado, mais promissor, mais próspero, mas que precisa resolver determinadas questões para que o caminho possa se abrir e possa se realizar. Então, é preciso nesse mês de setembro fazer essa reflexão, cada um adaptando a sua própria rotina, a sua própria história, para avaliar o que precisa aí ser revisto em torno dessa figura masculina aí de provedor, para justamente trazer um equilíbrio emocional e um equilíbrio que também se traduzirá na parte material, né? De novos caminhos, novos ganhos, novas oportunidades, justamente pelo fato de ter equacionado essa questão aí que já está disponível para ser conscientizada, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o tarô mitológico, para o signo de Aquário, no mês de setembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui no nosso tarô. E não deixe de assistir lá na série de autoconhecimento o vídeo que fala aí sobre o 9 de espadas. Nós também temos um vídeo que fala sobre o 5 de paus, essa luta interna. Temos o que fala lá do 3 de espadas, da relação da culpa. E esses outros conteúdos vão te ajudar também a ter os insights para equacionar essas questões aí que estão se abrindo, tá certo? Então, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!